Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Eu confesso, a Camila está aqui? Veio não? Eu confesso, viu, irmã, que eu tive que ouvir a palestra dela antes, né, daquela da vergonha, né? A palestra dela anterior foi sobre, né, vencer essa, né, a timidez. A irmã Joelma, tio William, Thales, meu esposo. É assim mesmo. Então, nosso tema é a importância do companheirismo. Nós vamos abranger alguns tópicos nesse tema, né? Não vamos conseguir falar na totalidade que esse tema abrange, mas eu quero trazer um pouquinho de cada para vocês estarem levando com vocês, né? Então, a importância do companheirismo, né? Do latim companio, que significa aquele com quem se divide o pão. Compartilhar. Compartilhar vai muito além de dar alimentos, em compartilhar emoções, virtude com o próximo. Ou seja, é muito mais do que a filantropia, né? Do que de você pegar, fazer uma cesta e levar para o seu próximo. Né? Compartilhar emoções, é compartilhar sentimentos, é compartilhar ajuda, não só em coisas palpáveis, né? Pode passar para o 2. Então, o companheirismo tem um comportamento caracterizado por cordialidade, amistosidade, bondade e lealdade entre duas pessoas ou mais. Nós não conseguimos ter o companheirismo sozinho, não conseguimos ter bondade sozinhos. Nós não conseguimos ser leal sozinhos e não conseguimos ter a cordialidade sozinho em nenhum desses tópicos, porque realmente envolve duas pessoas ou mais para que isso se... Fala, Éder. E isso é tão verdade que, assim, os jovens estão com o projeto de ler a Bíblia, né? E a gente começou agora por Mateus e a gente já está em Mateus, né? A gente está lendo. E o evangelho inteirinho, Deus ele fala da importância do amor ao próximo. Ele tentando explicar para os judeus que ele prefere 1000 vezes que as pessoas sejam bondosas umas do que as outras, do que oferecer sacrifícios de animais. Então, assim, que a gente, né, possa ser bondoso um com o outro, que é tão verdade, né, que a gente não pode ser isso sozinho, que está na Bíblia o tempo todo Jesus falando sobre isso. Justamente. Então, essas virtudes, né, elas estão presentes na coletividade e não na individualidade, que o companheirismo traz, né, a coletividade. Pode passar, por favor? Aqui nós vamos falar sobre as bênçãos que o companheirismo produz, né, ou gera, né, podemos dizer assim, que é a prosperidade, segurança e força. Nosso Deus é um Deus coletivo. Ele não envolve toda a sua criação em um sistema coletivo. Ele envolve a sua criação em um sistema coletivo. Podemos ver isso desde o início dos tempos, né? Que Deus teve uma parceria, um companheirismo e um relacionamento. E podemos ver nos seres celestiais, entre os anjos, a própria Trindade, né, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. E podemos ver desde a criação, igual eu disse, no início, na natureza, nos animais, vivendo em manada, em coletividade, né, em parceria que Deus proporciona de forma harmônica, que forma o companheirismo também. Alguém aqui já viu aqueles canais de animais? Engraçado, né? Meu sogro não veio hoje, mas eu ia citar ele, porque ele gosta de ver, aí ele fica assim,
quando o leão pega no seringuete, né, que passa, né, aí o leão pega o gnu, né, ele, nossa, coitado, tadinho do gnu, vai matar. Ele fala assim, né, mas isso é uma parceria, né, é uma parceria, se não tivesse, falando a grosso modo, se não tivesse o leão para comer os gnus, ia encher de gnus, não é? Porque tem mais plantas no seringuete do que os próprios animais. Então, é uma parceria. É uma parceria uma parceria que o companheirismo gera na criação que Deus fez. Deus é perfeito em tudo. Então, para tudo tem uma entrega, né? Isso é uma entrega. O companheirismo é uma entrega, né? Então, assim, numa corrida de bastão, nós conseguimos fazê-la eu sozinha? Não tem que ter uma outra pessoa para você passar e ela continuar? Um rio, ele não desboca, vai até ao mar, do mar, aí... Oi? No oceano, aí vai. Depois disso, para. Não para, porque aí vem ele evapora, o sol, né, faz com que ele se condense tudo, e depois acontece tudo de novo. Eu estou colocando como se fosse a parceria que Deus criou no nosso sistema da natureza, que é o que eu estou falando agora, né? É uma entrega também. O companheirismo tem o companheirismo do dia e da noite, né? O dia entrega para a noite e assim a noite entrega para o dia. Tudo é uma entrega, né? Voltando aqui, Volta lá para mim, por favor. Esse negócio, o que o companheirismo gera? Prosperidade. Eu estava vendo esse dia para trás uma frase de um cara que, assim, falou muito comigo. Ele falou assim que aquele que quer ser rico e não está pronto para ajudar o próximo com a sua riqueza, não está pronto para ser rico. Então, assim, para a gente ser alguma coisa, a gente primeiro tem que ajudar o nosso próximo. Tem um estudo que fala que a gente aprende muito mais ensinando do que lendo ou até mesmo fazendo, que o melhor jeito de você fazer é ensinando. Ou seja, a gente só consegue alcançar alguma coisa se a gente tiver esse companheirismo, se a gente tiver esse contato com o próximo. Isso. E sem falar na força do grupo, né? Um companheirismo, por exemplo, nós estamos aqui, né? Hoje eu não imaginava que teria esse tanto de gente. Então, assim, né, a união, o companheirismo faz a força também, né? Pode passar, por favor? Então, nós vamos falar incentivando uns aos outros, né? A solidão é rechaçada por nosso Deus. Ou seja, Deus rechaça a solidão, expulsa a solidão, né? Deus não projetou o homem para ser solitário. Ele fala, né? Não é bom que o homem esteja só. É bom frisarmos, porque faz parte daquilo que ele projetou lá no início, lá em Gênesis. Tem como projetar aí? Gênesis 2:18? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma adjuntora idônea para ele. Né? Então, ele quer que possamos compartilhar sentimentos, emoções com o nosso próximo. E isso ele começa com a família, ou seja, Adão e Eva. Né? Se eu não estiver sendo clara, pode perguntar, viu, gente? Pode interromper. Então, essas ações que envolvem o companheirismo, ela tem que ser vista de duas formas, né? Mecânicas e emocionais. E também a mecânica. Vamos falar sobre a mecânica. É aquilo que vemos, que vamos compartilhar com o nosso irmão,
que envolve o que eu falei no início, a filantropia, né? Mas não necessariamente ela mostra o âmbito amplo da questão do companheirismo. Ela é uma ação envolvida em um sentimento de aflição, ou condoer com o nosso irmão, mas também ela envolve as questões emocionais, né? Ou seja, essa mecânica, ela envolve o quê? Eu pegar e realmente suprir o meu irmão com algo que ele esteja precisando, né? Vou dar um exemplo, viu, Éder? O Éder está precisando de uma cesta, vamos dizer assim. Então, essa ação é a nossa ação mecânica, é pegar e levar essa cesta para ele, né? E tem a ação emocional, né? Que proporciona o outro felicidade. Eu posso levar para ele não só, nós vamos ver mais para frente também sobre isso, nós vamos levar para ele não só o pão que ele está precisando, mas vamos levar lá para a palavra que ele está precisando, vamos levar um acolhimento, porque a pessoa não precisa só do pão. Com certeza, aquela pessoa que está necessitada de algo, criou nela um sentimento, hoje em dia é depressão, né, Joelma? Cria depressão, ansiedade. Então, nessa ação emocional, nós podemos levar isso, aconchego, alegria, conselhos, né, carinho. Então, ações envolvem o ato de fazer e o ato de sentir. Projeta Isaías 41:6, por favor. Um a outro ajudou, e ao teu irmão diz: esforça-te. Então, esse esforça-te é você pegar e fazer essa ação. Você ir lá e ajudar o seu irmão. Seja ela mecanicamente ou emocionalmente. E muitas vezes é só disso que a gente precisa, né? Às vezes, quando a gente está mal, está para baixo, que isso a gente passa também. A gente que é servo de Deus, a gente passa também. A gente tem... a Bíblia fala que no mundo teremos aflições. E muitas vezes a única coisa que a gente precisa é de um abraço, uma palavra de apoio, alguém para estar lá do nosso lado, né? Mesmo que não esteja ao alcance dele fazer muita coisa, mas só daquela pessoa ela estar lá, às vezes te ouvindo, já é uma ajuda assim, grande demais. E na Bíblia fala, né? Alegrais com o que se alegram e chorais com o que choram. Às vezes também a gente está lá naquele momento de alegria, aquela coisa assim empolgante. É tão bom quando as pessoas elas se alegram com a gente também, ela anima a gente, sabe? Eu acho isso muito importante, principalmente essa parte emocional, e não só a mecânica, que nem a senhora disse. Nós vamos falar agora sobre cuidando uns dos outros. Gente, vocês estão percebendo que isso tudo está dentro do companheirismo, né? Que agora nós vamos falar sobre o cuidado que temos que ter com o nosso irmão. Então, a dinâmica da vida pode trazer a exaustão. Existe um super-herói, um Superman, assim, que dá conta de tudo? Né? Não há um super-humano ou um ser humano forte, né? Não tem, não existe. Pode ser que tenha aqueles que aguenta mais, né? Por exemplo, numa prova de resistência, pode ser que tenha uma pessoa que ela aguente mais do que outras. Porém, vai chegar um momento que ela vai desistir, né? Ela vai chegar no ponto dela, chegar no momento que ela não vai aguentar mais, no limite. Isso é a palavra que eu estava caçando. Ela vai chegar no limite. Então, vindo algumas diversidades, certo momento, né, a pessoa não aguenta. Temos limites fisiológicos, emocionais, tantas coisas que passam com certeza na vida dos jovens também é assim, né, que é uma pressão psicológica tão grande na escola,
em casa, ou no trabalho, né, para quem trabalha também, ou junta uma coisa ou outra, que acaba que ela se esgota, né? E gera esses desgastes. Então, cada um nós temos uma criptonita, assim, digamos assim, né? Nesse caso, a pessoa pode até ser forte, mas ela vai ter uma fraqueza, seja física ou seja psicológica. Ela pode ser forte no físico, no exterior, mas por dentro ela pode ser frágil. Ou então ela pode ser frágil por fora e por dentro ela ser como uma muralha, inabalável. E na Bíblia a gente tem muitos exemplos disso. Justamente. Então, nós temos, né, igual é o que eu ia falar agora, né? Realmente que é isso que você falou. Cada um de nós temos uma criptonita, algo que nos enfraqueça, que nos deixa para baixo, e por isso que temos um Deus tão grande, porque Ele é o nosso companheiro, e Ele proporciona tanto de si mesmo, né, para nós, dentro da Irmandade também, e também dentro da Irmandade Ele proporciona aquele companheirismo para a gente que nos vai fazer o quê? Nos fazer ficar mais forte, né? Para que possamos estar de pé. Então, o cuidado de Deus diante vamos falar agora sobre os cuidados de Deus, né? Cuidado de Deus com Elias. Elias passou por uma perseguição tão grande, né, de Jezabel. Jezabel perseguiu ele tanto que ele ficou tão cansado, tão esgotado. Vocês lembram dessa passagem? Que ele chegou um determinado momento que enfraqueceu. Né, ele sentiu o baque dessa dinâmica de estar fugindo dela, né, e uma coisa ou outra. E o que ele fez? Deus fez, né, com que ele descansasse, né, proveu comida para ele e depois a palavra. Então, assim, ele não vem primeiro com a palavra, Deus não vem primeiro com a palavra. E hoje em dia nós queremos ir com a palavra primeiro, para essas pessoas, principalmente com as pessoas que estão em situação de rua. Não é mesmo? Eu estou falando. Quem aqui já chegou já querendo pregar para a pessoa que está na rua? Ou para um drogado? Já chegar com a palavra primeiro? Com Elias, Deus não fez assim. Com Elias, Deus fez com que ele descansasse, né? Porque se ele continuasse, ele poderia ser levado à morte, né? Porque a exaustão mata. O cansaço, né? Vai dando exaustão, né, irmã Joel? O cansaço faz com que o nosso corpo se desgaste e nós acabamos enfraquecendo e podemos até chegar a óbito, dependendo da exaustão que estivermos. Então, Deus fez com que ele dormisse, descansasse primeiro. Deus mandou o anjo para levar comida para ele, né? E depois fez com que ele dormisse de novo, não coloquei, mas fez com que ele dormisse de novo. E depois o Senhor manda com a palavra. Fala para ele assim: olha, você não está sozinho. Ainda tem 7.000. Vai. Né? Estão ali te aguardando. Então, levanta-te e siga adiante. Eu quero comentar aqui que eu acho que a principal coisa que fez Elias pensar em desistir nem foi tantas perseguições, o cansaço, né? Foi ele pensar que ele estava sozinho, pensar que só tinha ele servindo a Deus no mundo, porque a Jezabel era tão terrível que ela perseguia demais o povo de Deus, mandou matar os profetas, e ele já estava sem esperança, ele já estava perdido. Não, Deus, só estou eu sozinho aqui, como é que eu vou lutar eu sozinho contra o reino inteiro que está mergulhado na idolatria, que está mergulhado no pecado? E aí Deus foi e aconchegou ele. Tanto é que depois que Deus falou essa palavra aí, ele reuniu forças para ir lá e vencer Jezabel.
porque ele descobriu que ele não estava mais sozinho. Essa é a importância do companheirismo na vida da gente. Ajuda a gente a seguir em frente, saber que a gente não está só lutando por uma causa. Lá na escola mesmo, o exemplo tem lá na nossa sala lá, tem eu, tem a Maria Gabriela e tem o Tiago, e tem a Fernanda também, tem a Sara, tem o Pedro, lá na nossa sala. Tem a Elivane também lá no terceiro B. E isso é muito importante, que a gente sabe que a gente não está sozinho, e que quando a gente for falar de Jesus para alguém, a gente vai ter a ajuda de outra pessoa. E eu acho que isso é muito importante para Elias, essa importância do companheirismo, da gente saber que a gente não está só lutando por uma causa. Justamente. E Jesus teve... Seguindo essa linha de raciocínio do Éder, esse ano eles implementaram um novo ensino médio. E eles pegaram pesado para implementar esse negócio. E eles estão colocando uma carga horária para a gente muito extensa. Tá praticamente integral a semana inteira, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 6:30 da tarde. E está sendo uma pressão, tanto física quanto psicológica, imensa. E para aguentar isso, só com a ajuda de Deus, da família e dos amigos. Porque se a pessoa estiver sozinha, uma hora ela vai falhar. Ou no físico, ou no psicológico, ela vai falhar, vai sucumbir e possivelmente pode entrar na depressão, caso ela não tenha uma pessoa ou algo ou alguém para se amparar, para dar forças. Por isso que é importante, assim, o companheirismo, tanto nessa situação que eu estou, quanto em qualquer outra situação da vida. Com certeza. É uma das situações, né, que pode gerar isso. E o companheirismo nessa situação, vinda de parentes, amigos, é um dos que pode ajudar muito ou até bastante, né? Então, e é onde que vai, né? A ação. Para você levar a palavra, temos que voltar lá atrás, no mecanismo, né? E qual que é o outro? Emocional. O mecanismo de você fazer a ação, né? O mecanismo de você levar, suprir. Deus fez isso com Elias. Ele fez a mecânica e ele fez o emocional. Só que ele cuidou do emocional dele primeiro, para depois, né? Fez a mecânica também, para depois ele vir com a palavra. E é isso que temos que ter. Igual o Éder, agora temos das visitas, né, Éder? É um dos tópicos muito bom que ele conseguiu trazer para cá, é uma das coisas muito boas que ele conseguiu trazer para essa juventude, né? Que pode ser trabalhado nisso, né? O que vem sendo trabalhado, né, Éder? E isso é muito bom. Então, Deus nos incentiva a ser companheiro. E esse homem companheiro, ele coloca dentro de um corpo. O que é esse corpo? Né, o corpo de Cristo, ou seja, nós, a igreja. E quando ela segue esses princípios, ela vive um gigante assim na Terra, vira um gigante na Terra. Quando seguimos esses princípios, nós viramos um gigante na Terra. Até porque Jesus fala, né, que a gente veio para servir, e até ele fala que até o próprio Filho de Deus veio para servir os outros. E na Bíblia também fala que aquele que quer ser o maior, que primeiro seja o menor, que primeiro sirva as pessoas. Então, para a gente querer ser alguém nessa vida, assim, alguém que eu falo, alguém próspero, né, alguém com alegria, com felicidade, que tenha bondade no coração, primeiro a gente tem que ajudar o nosso próximo. Quantas vezes a gente não vê alguém precisando e ignora, né? Que nem na passagem do Bom Samaritano. Passaram os religiosos, o que se diziam ser de Deus, e viram aquele samaritano lá caído, precisando de ajuda, e simplesmente passaram e seguiram em frente. E depois chegou o homem, e depois chegou o samaritano, e viu aquele homem lá, e resolveu ajudar. E ajudou ele, e nutriu. Então, assim, Deus, ele valoriza muito mais a gente pegar e ser bondoso com o nosso próximo do que, por exemplo, a gente querer, às vezes, sacrificar, né? Quantas vezes a gente não
não faz jejum, que é importante, é importante. A Bíblia fala que é muito importante fazer jejum, né? Tá buscando a Deus de muitas formas, mas a gente também tem que ajudar o nosso próximo, né? Não adianta a gente, por exemplo, querer ofertar alguma coisa sem antes resolver uma questão com o nosso próximo. A Bíblia fala, né, que se você for deixar uma oferta no altar, primeiro resolva a questão com o teu próximo e depois volte para dar a oferta. Então, assim, que a gente possa ter esse espírito de companheirismo, de estar ajudando o próximo. Isso faz bem para nós mesmos, não é só para a pessoa que está sendo ajudada. Isso. O companheirismo também, ele aborda a questão das amizades. Que amizade vocês estão escolhendo para tá sendo companheiro? Você já parou para pensar que aquele seu melhor amigo ou sua melhor amiga, eles estão nos propósitos de Deus? Que benefícios eles estão trazendo para vocês? O que eles estão passando para vocês sobre Deus? Ou o que vocês estão passando para eles? Eles estão pegando para a vida deles ou vocês estão pegando para a vida de vocês? É por isso que é importante os departamentos da igreja aqui, né? Que cada um que tem seu meio social, os jovens têm mais ou menos um meio social parecido, a gente se fortalece. Porque nem sempre a gente está forte em Cristo, a gente precisa de ajuda. Que buscar Cristo sozinho não é fácil, né? Então, ter os departamentos das irmãs, dos irmãos, escola bíblica dominical, dos jovens aqui, que tem bastante jovem, faz a gente fortalecer. No grupo lá mesmo sempre tem incentivo, a gente vem para consagração, culto de quarta-feira, domingo, escola dominical, palestra, consagração. Aí a gente se fortalece, né? Justamente, quem você escolhe para estar do seu lado, a amizade que você escolhe para estar do seu lado vai te refletir na frente, porque você vai estar consumindo aquilo que ele está te passando. Então, se você escolhe uma amizade mundana, né, que não importa com os seus princípios, e você não passa os seus princípios para eles, então ele está te passando mais dele do que você para ele, então o seu futuro vai estar ameaçado. Teve uma vez que eu lembro que o Garcia foi dar a escola dominical para a gente, e ele lá explicando sobre essa questão das amizades, ele falou que a gente é a média dos nossos 5 amigos mais próximos, e que o nosso destino da eternidade costuma ser o mesmo dos nossos 5 amigos mais próximos. E eu lembro até que ele pediu para a gente listar quem eram os nossos 5 mais próximos lá num papelzinho. E isso me fez refletir bastante. Porque muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser mais influenciado, que nem a senhora falou, do que influenciar. Porque é muito mais fácil a gente receber influência de fora do que a gente dá a nossa influência para as outras pessoas. Principalmente se os outros são muito mais maioria. Se você, por exemplo, é uma minoria. Por exemplo, lá na escola lá, né, que eu citei aqui, que tem eu, tem a Maria Gabriele, tem a Sara, tem o Pedro, tem a Elivaine. Então, assim, a gente se fortalece quando a gente está próximo, quando a gente está com esse companheirismo. E não é tão fácil das outras pessoas nos influenciar. Então, por isso que a gente sempre é sempre importante a gente buscar não só pessoas que tenham a mesma ideologia com a gente, quer dizer, buscar as outras pessoas também, para que elas possam vir a ter a mesma crença que nós. E é muito mais fácil a gente fazer isso quando a gente já tem amigos que são da igreja, que estão servindo, do que se a gente for sozinho para ter um monte de amigo que, né, às vezes não compartilha dos princípios de Deus. Sim. E vemos isso também nos relacionamentos, né? Que pode passar para o próximo. Isso. A bênção da vida em matrimônio. Poucos aqui são casados, né? Poucos. Mas, assim, Deus traz também... Deus fala na Bíblia para a gente escolher uma pessoa que compartilha, igual o Éder falou, que compartilha da mesma... da mesma ideologia, da mesma crença. Igual a gente estava conversando naquele dia, né, Éder, sobre julgo desigual. E eu tenho um testemunho forte para contar desse trem, porque esse dia para trás eu conheci uma menina lá na escola, né? E aí a gente falou que a gente estava namorando e tal, só que a gente não fez nada, não. E, assim, foi tão difícil para mim largar dela depois, que ela era da católica, sabe? Mas pensa num trem que doeu.
Você acorda, você sente um desespero tão grande depois que acaba. Então, assim, o certo é a gente nem se envolver. Porque, às vezes, a gente pensa que a gente pode, né, fazer alguma coisa, a gente pode mudar. Mas é muito mais fácil a outra pessoa mudar a gente do que a gente mudar ela. E, assim, é uma angústia tão forte depois para você renunciar a isso. E é uma coisa tão difícil que é melhor a gente evitar. Por isso que a Bíblia fala, né, para não cair em julgo desigual. Que como podem andar dois se não tiver no mesmo propósito? E tem muitas pessoas que usam aquela frase assim que os opostos se atraem. Mas não é verdade. Até mesmo na física. Se a gente pegar para estudar, quando tem dois fios e eles estão sendo percorridos por correntes que vão na direção oposta, eles se repelem. E quando eles estão indo na direção igual, eles se atraem. Então, assim, se você tem um propósito igual e outra pessoa tem o mesmo propósito que o seu, vocês não vai dar certo, porque vocês estão caminhando no mesmo caminho. Agora, se o propósito for diferente, é muito mais difícil. Às vezes, até uma pessoa mais extrovertida pode combinar com uma pessoa mais introvertida. Mas se não tiver no mesmo propósito, não vai para frente. Não vai. E o Senhor diz, né? Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Mas também Ele não quer que o homem, ou vocês jovens, se envolvam com pessoas que não estejam no mesmo propósito de vocês. Igual o Éder estava falando. Não tem, o Senhor não é o propósito do Senhor que isso aconteça na vida de vocês. Então, quando pensarem em se relacionar, pensem em se relacionar com pessoas da mesma religião, né? Que não seja um jugo desigual. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma adjuntora idônea para ele. Né? Deus fala que né, Ele fez uma mulher ajudadora, uma mulher leal, né, que não vá decepcionar o homem. Tem muita gente que pensa assim, nossa, muitas feministas falam assim, quando a Bíblia fala assim que a gente tem que ser, né, tem que ser uma esposa boa, né, que a gente tem que ser submissa, fala, eu não vou ceder ao meu marido, não, ceder a homem? Que expressa confiança moralmente adequado, honesto e íntegro. A palavra idônea. Então, quando... Deixa eu falar. Assim, essa parte, ela é tão importante que a gente não pode nem entender nem para um lado nem para o outro, né? A gente não pode nem ser feminista, mas a gente também não pode ser machista, porque Deus, quando ele falou aquele negócio da submissão, ele não quer dizer que a gente tem que chegar lá e pisar, que a pessoa ela tem que obedecer tudo que eu falar e como se só eu tivesse certo. É uma questão de ajuda, um ajudando o outro. A gente tem que primeiro fazer para depois a gente receber. Quantas vezes a gente não quer assim, que a pessoa ela nos trate bem, mas a gente esculacha ela, trata ela mal, às vezes vive dando mal resposta na pessoa e quer que ela trate a gente bem. Então, primeiro a gente tem que agir com as nossas ações para depois a gente receber. Que a gente, né, possa ser assim. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aí. Justamente. Então, Deus quer falar nesse trecho também, né, que a mulher ela tem que ser honesta com seu esposo, não só... né, e vice-versa também. Essa questão aí da submissão eu entendo sob a mesma missão. Que, tipo assim, igual você falou, que tem que compartilhar a mesma essência. Então, você vai estar na mesma missão que essa pessoa. Você vai compartilhar as mesmas coisas. O seu foco é igual ao dela. Ou o dele, né?
Então, falando de honestidade, não é que... Falar assim, mas no princípio, honestidade de ser fiel, né? Mas, espera aí, era só Adão e Eva. Como é que ela vai trair Adão e como é que Adão vai trair Eva? Mas é trair em quê? Em sentimentos, né? De acolher, de estar ajudando. É uma questão de ser honestos uns com os outros, né? Compreender, estar mais próximos uns aos outros, né? Isso é oferecer ajuda, um entendimento, uma compreensão. Isso é ser companheirismo um do outro também, né? Pode passar para o próximo? Proteção e cuidado. Então, vamos falar promovendo a proteção e o cuidado. A proteção marital. Qual que seria essa proteção? É proteger a minha esposa de feras, né, de ser assaltada, de coisas, né, que elas não consigam se defender? Também. Né, porque o marido ele tem que proteger a esposa de diversidades, né, de violência, não só isso, né, não necessariamente se resume a isso, mas estamos falando de um homem que ele deve promover proteção à sua esposa. O apóstolo Pedro, em sua carta universal em 1 Pedro 3, 1 Pedro 3, do 5 ao 8. Coloca aí para a gente. Exatamente no 7. Melhor já deixar só no 7. Isso. 1 Pedro 3, 7. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros de graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, o homem deve dar a honra à mulher, como um vaso mais fraco. Mas então a mulher é algo insignificante diante do homem? Não. Quando vamos para o original, em 1 Pedro, vamos encontrar essa palavra que eu coloquei aí, né? Astênis, que significa delicado. Tem um código, né, que é o 772, que esse G é de grego, que está no grego. Ou seja, a mulher deve ser cuidada, porque ela é diferente de você, homem. Ela é mais delicada, cabe a você compartilhar sentimentos compassivos, amando, sendo afável, isso que o texto bíblico está colocando. A mulher... Muitas vezes a gente pensa assim, né, que o homem que a mulher é igual ao homem. Porque, assim, eu não sei se todo homem é assim. Mas muitas vezes a gente não dá a mínima pro sentimento, esses trem. A gente, às vezes, é mais seco. Às vezes a gente até sente, mas a gente não demonstra. E, assim, nem todas as mulheres são assim também. Mas é muito importante a gente mostrar esse apoio a elas com palavras de carinho, com ações, principalmente com atitudes. Por causa disso aí, porque a gente não pode enxergar a mulher como sendo o homem. A gente tem que enxergar a mulher como mulher. E a gente tem que ter esse cuidado especial, porque às vezes muita gente pensa que não, é só eu prover comida, eu prover sustento. Isso é muito importante também. Mas às vezes a gente sentar para conversar, né, perguntar como é que está o dia, isso acaba que ajuda, às vezes, até muito mais. Isso, justamente. E outra coisa aqui também, nós não podemos levar isso para o lado machista ou para o lado feminista. Porque falar assim, nossa, a mulher é fraca, ou que o homem tem que cuidar. É igual o Éder falou, né? O homem ele não consegue expressar sentimentos. A mulher ela já nasce com isso. A mulher, qualquer palavra que o homem fala mais, né, mais grosso, ou porque o homem não, na maioria das vezes, ele não está nem aí, fala às vezes até sem pensar, ou até mesmo, né, pensando mesmo. E a mulher não.
A mulher, ela já tem esse sentimento, ela já é mais cuidadosa com o que fala, a mulher já tem aquela coisa assim de querer ser bem tratada, porque nós, mulheres, tratamos bem os nossos companheiros. É poucas mulheres que não tratam, né? E a maioria quer ser tratada igualmente. É isso que a Bíblia fala, que os homens têm que tratá-las com a parte mais delicada, mais fraca por isso. Porque a mulher não é grossa, falando ao grosso modo, igual o homem. Ela já é mais delicada, já é mais sensível. E o vaso mais... E essa parte de delicada é tão nessa parte assim da gente ter cuidado, né, de não afetar, que muitas vezes a mulher aguenta muito mais o tranco do que os homens. Às vezes aguenta ficar lá o tempo inteiro. Tem gente que eu encabulo, como é que, assim, que eu estudo, sabe? E tem umas meninas que estudam muito mais que eu, e eu fico encabulado. Como é que dá conta de fazer isso? As nossas mães mesmo, quantas vezes nossas mães a gente não vê elas batalhando muito mais do que a gente? Então, assim, tem muitas mulheres que elas é muito mais sorte que homem, que a gente devia aprender com elas. Nem sempre também as mulheres é mais fraca, né? Porque pensa tanto que o homem é mole quando o homem adoece. Misericórdia. Se o homem sentisse a metade do que a mulher sente, não sei se é porque eu lá de casa, se deu uma dor de cabeça, você vai para a cama. Rochei o olho. Aí agora mulher, não. Mulher, você está morrendo, você está na beira do fogão, você está cuidando de menino. Homem, nesse ponto, eles é bem mais fraco. Isso, mas mediante a palavra do Senhor, o apóstolo coloca a mulher como ela ser diferente em questão dos sentimentos, né? Ele fala em questão dos sentimentos. Então, o homem deve suprir a mulher com alegrias, sentimentos de bondade, e que ela se sinta protegida e bem, né? É isso que o homem tem que proporcionar à mulher, além de prover, né? O contexto social atualmente e as famílias. É o que eu falei agora, além de prover. Mas, hoje, na atualidade, não está bem assim. Não é só o homem que provê mais, né? Hoje, a mulher está lutando para se destacar no trabalho, para se destacar isso na sociedade. Ela quer chegar ao nível do homem também, né? Tem uns que já até ultrapassou, né? Porque eu conheço as mães solteiras, então eu vou falar a verdade pra você. Tinha um amigo meu mesmo, que ele é filho de mãe solteira, sabe? Ele é um exemplo de ser humano, assim, de tanto que a mãe dele educou ele bem. Às vezes, se fosse criado só com o pai, não era da mesma forma, né? Então, e hoje a sociedade não está pautada que a mulher fique em casa cuidando das crianças, cuidando de casa, e o marido vai trabalhar. Não, hoje a mulher também sai para trabalhar com o marido. Né? É uma questão de companheirismo hoje em dia que está dentro de casa. Só que é bom ressaltar que temos que ter essa orientação, temos que ter uma orientação de dentro da igreja, porque essa meio que disputa, né, por níveis, por estar em cima do um melhor que o outro, ou querendo sobressair ao outro, temos que ter esse cuidado, porque pode gerar conflitos familiares, brigas. Você paga com seu dinheiro, eu pago com o meu. Pode haver brigas, assim como pode haver brigas quando o homem não está trabalhando e a mulher precisa das coisas, como também pode haver briga com a competitividade dentro de casa. Quem paga mais, quem ganha mais, quem manda mais. Né? Então, temos que ter esse cuidado dentro de casa. E isso é muito errado, né? Porque a Bíblia ela fala para a gente ser uma só carne, não é para a gente ficar competindo, é para os dois se ajudar a chegar num propósito final, né, do casamento, os dois ser prósperos, os dois se ajudar para ser mais abençoado, né? Para ser mais próximo, batalhar mais, ter mais força. Isso. Pode passar? Fortalecendo-se no Senhor.
O casamento é o embrião de uma coletividade forte. O Senhor estabeleceu primeiramente o casal, a família, né, a igreja, a sociedade. Eu coloquei ali inverso, porque se for para olhar, seria... A lógica correta é casal, família, igreja e sociedade. Mas vemos como casal, depois família, sociedade e depois igreja. Né? Mas se colocarmos o casal, porque começa tudo dentro de casa, a primeira célula é dentro de casa. Né? O primeiro companheirismo que gera dentro de casa, com o casal. E eles vão fortalecer o quê? Os filhos que virão, né, que vem a família. A igreja ajuda essa família a construir uma base para que os filhos possam viver firmes numa sociedade. Se a casa, né, no casal, na família, estiver desestruturado, a pessoa lá fora vai se desestruturar também em trabalho, na escola. Se a família estiver toda bagunçada, o casal estiver bagunçado, com certeza vai refletir lá fora. Então, quando nós casamos, o nosso lar também tem que ter a presença de Deus. Nosso Deus deve ser... nosso Deus deve ser louvado em casa, com hinos, oração junto, pega na mão, para quando casar, pega na mão do esposo, da esposa, vamos orar, né? De madrugada, se um está com sono, cutuca ele até que ele acorda para orar junto, porque a gente tem que ter essa presença de Deus dentro da nossa casa. Nós não podemos deixar de lado de ter principalmente a presença de Deus dentro de casa, porque é o que vai fortalecer o casal, que vai fortalecer a família. E tem domingos, muitas das famílias que tem, até pessoas dentro da igreja mesmo, que preferem ouvir hinos mundanos, que preferem estar vendo filmes que passam contextos não apropriados para um cristão, né? E, em vez de estar com a pessoa, com o cônjuge, né, tá com o Senhor louvando, não que tem que ficar orando toda hora, né, gente, mas também para não trazer certo tipo de coisa para dentro de casa, que com certeza vai atrapalhar bastante, principalmente no crescimento espiritual da família ou do casal. Nesse caso de ficar orando toda hora, não necessariamente orar de joelho, mas na Bíblia fala que a gente precisa estar a todo tempo ligado com o céu, com Deus. Não, assim, de joelhos, mas sim na mente, no espírito da gente, a gente está sempre pensando. Ou efetuando a oração, então pensando em Deus. Sempre pedindo ajuda e assim, sempre em pensamento. Só dentro da igreja que a gente tem que estar buscando ao Senhor. Então, nós temos que buscar dentro da nossa casa. Não só na igreja. Não... Isso. Deu para entender direitinho esse tópico? Pode passar para o próximo e último. Isso. Vencendo e conquistando junto. Né? Salomão nos adverte, né? É melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, né? Ou seja, esse crescimento no trabalho. Quando a pessoa está solteiro, ele pode ter uma casa? Pode ter uma casa. Mas e se ele estiver casado? Ele vai esforçar para ter mais coisas, né? Os dois vão lutar juntos para ter uns móveis bons, para ter um carro, uma moto. Ele vai ter que prover, porque a família vai crescer. Então, quando se está solteiro, nem todos se preocupam em adquirir alguma coisa, né? Ou de juntar alguma coisa, né? Então, quem não tinha casa vai ter. Quem não tem um carro vai ter também. A partir do momento que você casou,
você vai ter né, esse pensamento de construir. E o companheirismo faz com que haja crescimento não apenas em números de pessoas, mas envolve o econômico, o financeiro e o melhor crescimento espiritual em uma mutualidade. Ou seja, com o salário, se o Éder casar, ele vai ter esposa, vai casar, né? Se Jesus não voltar, Éder. Vai que Jesus volta antes. A irmã Eliette, tem o seu esposo, né? Com certeza, não é melhor o seu rendimento junto com o dele? Juntando os dois, pode fazer mais coisas do que só se fosse o seu, né? Então, no financeiro, o companheirismo é bom nesse aspecto, porque os dois podem juntar os ganhos e podem estar investindo em coisas melhores, maiores. Então, um casal se une porque um complementa o outro, né? Não só porque vou casar para ter uma pessoa do lado. Então, se une para ter um complemento, para um complementar o outro. Na vida a dois, um está triste, o outro vem com uma palavra de apoio. Quando um está doente, o outro está ali para dar assistência. Se está tendo uma crise espiritual, o outro está lá para orar junto, para ser refrigério, né? Para trazer refrigério espiritual na vida do seu cônjuge. Então, na vida conjugal, não é só nós, um casal, mas somos eu e o meu cônjuge vivendo um grande projeto de Deus para as nossas vidas, aonde um ajuda o outro nas suas necessidades. Tenho onde me abrigar, com quem conversar, né? Se eu tenho uma pessoa, eu tenho aonde me abrigar, eu tenho com quem eu conversar. Se eu estou triste, eu tenho uma pessoa para estar conversando, para ser o amigo, e com certeza esse amigo não vai ser aquele companheiro que nós citamos antes, um amigo, né, mundano, ou amigo que seja. Não, mas aquele companheiro que vai estar ali para te ajudar a solucionar os problemas ou trazer alguma ajuda que você esteja precisando. É uma pessoa para te dar cobertura espiritual, para você orar por ele e ele orar por você. Para vocês orarem junto pelos problemas, né? Orarem junto, lutar junto pelas coisas que vocês querem, que almejam, né? E esse foi o crescer, né? E o desenvolver. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Se eu estiver sozinho, se eu não tiver uma pessoa que esteja ao meu lado para me ajudar, nesse lado matrimonial que estamos falando, vamos cair. Até junto é perigoso a pessoa cair, questão de carne, da carne mesmo, espiritualmente, mas se tivermos um companheiro ou uma companheira que esteja ali do lado para estar falando, para estar sempre do nosso lado, dando apoio, e termos essa liberdade de estar falando o que estiver acontecendo, com certeza essa pessoa, raramente ou dificilmente pode acontecer que essa pessoa caia. Então, nos faz refletir sobre o desenvolvimento, essa segunda estrofe diz: se um cair, o outro levanta. Então, significa que não ficará estático, não ficará parado, né? Não, haverá um desenvolvimento. E isso é bom, porque se eu tiver apenas crescimento, será um crescimento desnutrido, apenas estica,
mas quando eu tenho um desenvolvimento, eu possuo ter a qualidade de uma forma melhor, um equilíbrio. Então, se eu tenho uma pessoa do meu lado, eu tenho um equilíbrio, né? Então, temos que ter um companheirismo familiar, fraternal e eclesiástico, que é na igreja, que foi o que eu quis trazer para vocês, né? Principalmente eclesiástico, que nós temos que ter esse companheirismo, de ter uma pessoa para nos socorrer, igual a irmã Eliette, né? Hoje em dia nós temos esse companheirismo, né, irmã? De uma socorrer a outra, o Éder também, agora o John. Então, e tem no profissional, tem essa questão do profissional também. Hoje em dia, se você não tiver um companheirismo no profissional, até mesmo na hora de contratação, tem as dinâmicas, né? Que você não vai fazer sozinho as dinâmicas. Hoje em dia envolve mais pessoas. Não é verdade? Então, a maioria dos trabalhos é em coletivo. Se isso acontecer, então, se tudo isso que nós falamos hoje acontecer, as bênçãos de Deus cairão sobre nós, por tudo isso. Então, temos que juntar o eu, o você, o nosso próximo e Deus, para sermos companheiros, para praticarmos esse companheirismo. E agradeço a oportunidade. Senhor, meu Deus eterno, Pai, meus obrigado, estamos aqui, Senhor. Meu Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que a palavra aqui aprendida fique em nossos corações e que possamos colocá-la em prática em nossa vida. Meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja nos acompanhando em todos os momentos de nossa vida, Pai. Meu Deus, que o Senhor proteja cada um jovem aqui no seu caminho de volta para casa. Meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, amém.